Muito bem, dando continuidade ao estudo do processo legislativo na Constituição, vamos iniciar esse bloco diferenciando as fases da promulgação e da publicação das leis. O que é promulgar e o que é publicar uma lei? A promulgação e a publicação iniciam a chamada fase complementar das leis. É a partir da promulgação que um projeto deixa de o ser para ser lei. Então, é a partir da promulgação que um projeto vira lei, em outras palavras. Também já vi isso sendo cobrado em provas. A partir de que momento um projeto deixa de ser projeto e é lei? A partir da publicação, da vigência, da aprovação, da sanção, da promulgação. Mas muito bem, o que é promulgação? Promulgação nada mais é do que um ato formal, interno da própria estrutura do Estado, que atesta a validade e a existência da lei aprovada. A ideia é bater o carimbo, dizendo que a lei foi aprovada, seguindo todos os seus trâmites, todas as suas formalidades, já pode ser encaminhada para fins de publicação. Portanto, é atestar a existência de uma lei, sendo que ela seguiu toda a tramitação constitucionalmente exigida para fins de produzir os seus efeitos. Muito bem. Então, um projeto, não se esqueça, torna lei quando dá promulgação. Professora, quem promulga? Depende. A lei é promulgada pelo presidente da República. Agora, não se esqueça, a promulgação das emendas constitucionais não são feitas pelo presidente, e sim pelas mesas da Câmara e do Senado. Muito bem, então, a promulgação ela vai encerrar a fase do processo legislativo e vai iniciar a chamada fase complementar da lei, deixando a lei de ser projeto para ser lei tecnicamente. Atestada a validade, promulgada a lei e a sua existência, ela é encaminhada para publicação. A publicação é requisito fundamental para que a lei produza efeitos aos seus destinatários. Sem a publicação, a lei não começa a produzir os seus regulares efeitos. Muito bem. Então, promulgada a lei, é remetida ela para a imprensa oficial para fins de publicação. No caso de lei federal, Diário Oficial da União. A publicação, ela tem por propósito levar ao conhecimento público uma lei que foi aprovada e que, a partir do momento deste conhecimento, tornar-se-á obrigatória. Então, a ideia é, muito bem, aprovamos, agora tomem conhecimento, porque a partir desse momento vocês deverão respeitar o princípio da obrigatoriedade das leis. Então, a publicação é condição que torna exigível e é a condição que traz os efeitos regulares da lei no seio social. Muito bom. Agora eu quero tecer alguma ordem de consideração aqui com vocês, antes da gente fazer um fechamento de ideias, que é o seguinte. Então, a promulgação e a publicação são as fases complementares do processo legislativo. Então, primeiro promulga, depois publica. Muito bem. Quando que a lei começa a produzir os seus regulares efeitos? Tecnicamente, nós chamamos isso de viger. Quando que a lei começa a valer no popular? Qual é o momento que a lei está valendo? Está valendo. Qual que é esse momento? Depende. Depende do quê? Do que o legislador estabeleceu. Se o legislador não estabeleceu prazo para o início da vigência, produção dos efeitos de uma lei,
nos termos que estabelece a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, chamado de LINDB, né? O prazo é 45 dias da data da publicação. Isso para o território nacional. Fora do território nacional, o prazo é de 3 meses da data da publicação. Certo? Esse período que medeia entre a publicação e a produção efetiva dos efeitos ou a vigência da lei, nós chamamos de vacatio legis. Ou seja, vacância da lei. Ela ainda não produz os seus efeitos num contexto social, mas ela já está apta. Professora, mas por que eu dou uma pausa aí, né? Que nem quando a gente está em casa, que a mãe faz bolo, aí ela tira do forno e fala assim, mãe, eu vou pegar um bolo. Não, pode comer bolo quente, tem que esperar o bolo esfriar. Você fala, o bolo está lá pronto para comer, eu tenho que esperar o bolo esfriar. Né? É a mesma coisa, espera um pouquinho. Esse espera um pouquinho, espera o bolo esfriar, é para quê? É para que as pessoas tomem conhecimento da lei. O propósito é que as pessoas tomem conhecimento do texto da lei. Afinal de contas, a partir do momento que ela começar a viger, ela é de observância obrigatória. Então, é o prazo para que as pessoas tomem conhecimento da lei. Todavia, esse prazo de vacatio legis estabelecido na Lei de Introdução às Normas, ele pode ser alterado pelo próprio legislador. E, se ele alterar, ele irá fazê-lo no próprio texto da lei. Muito bem. Ele pode fazer o seguinte, ou ele pode tirar qualquer vacatio legis, e ele fala assim, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Qual que é a vacatio legis? 0. Publicou, já está valendo. Ou ele pode estabelecer qualquer outro prazo. Literalmente qualquer outro prazo. E o prazo estabelecido de vacatio legis depende da complexidade da lei aprovada. Por exemplo, a Lei 10.406 de 2002, o Código Civil, teve vacatio legis de 1 ano. Demorou 1 ano para começar a viger. Por quê? Porque é uma lei extremamente complexa, extremamente importante num contexto social e, por essa razão, não pode ter um prazo reduzido para conhecimento popular. Então, o legislador estabeleceu essa lei entra em vigor 1 ano após a data da publicação. Se não houver prazo, aí sim, o prazo geral da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o prazo de 45 dias para o território nacional e 3 meses para o território estrangeiro. Muito bem. Eu quero agora, antes de avançar para o tema medida provisória, mostrar para vocês um quadro comparativo. O que diferencia, então, no processo legislativo, a emenda das leis ordinárias? Pode jogar para mim. Vamos lá. O que diferencia tudo que a gente já viu? Só vamos recapitular. Só vamos sedimentar a informação. O que diferencia as emendas das leis ordinárias? Quanto à iniciativa, quem tem iniciativa para as emendas? Artigo 60 da Constituição, 1/3 da Câmara ou do Senado, presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas, representada cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Lembra? Só esses 3. Já a legitimidade para a apresentação de projetos de lei, a iniciativa, ela nas leis é ampla, geral. Artigo 61. Então, os ministros, o presidente da República, o próprio um deputado, um senador, a comissão, cidadãos, projeto de lei. Muito bem. Vou aproveitar o gancho para falar o seguinte.
Isso daqui também é o que diferencia você dos demais candidatos. Olha só. Existe iniciativa popular de emenda à Constituição? Existe iniciativa popular de emenda à Constituição? Professora, o que é iniciativa popular mesmo? É a possibilidade que os cidadãos têm de apresentar projetos perante o Legislativo. Nos termos do 61, parágrafo 2º, os requisitos são 1% do eleitorado nacional, distribuído em 5 estados da federação, cada um deles representados por 0,3% de seus eleitores. Essa regra, ela vale para os projetos de lei. Muito bem. Caberia, portanto, projetos de emenda constitucional PEC por iniciativa popular? E aí nós temos 2 entendimentos. O Supremo Tribunal Federal, seguido pela maioria da doutrina, dizendo que não. Por quê? Porque a Constituição não estabeleceu expressamente esta possibilidade. E a legitimidade ativa, a iniciativa, ela deve estar prevista expressamente no texto constitucional para poder ser exercida. Todavia, temos uma voz forte na doutrina em sentido contrário, que é de José Afonso da Silva. José Afonso da Silva dizendo, opa, espera um pouco, a Constituição é o documento do povo. Como assim vocês não vão autorizar o povo, se quiser apresentar um projeto de emenda constitucional para alterar algum dispositivo constitucional? Não faz o menor sentido. Vocês têm que aplicar por analogia o artigo 61, parágrafo 2º, aos projetos de emenda constitucional. Ocorre que esse entendimento do José Afonso não é o entendimento do Supremo. Então, cuidado, hein? Se cair na sua prova, assim, fechada, se for no teste, você vai responder que não cabe iniciativa popular de projetos de emenda à Constituição, de PEC. Muito bem, vamos agora à discussão. A discussão das emendas são feitas em 2 turnos de votação. Já a lei ordinária, 1 turno de votação em cada uma das casas. A votação e a aprovação nas emendas, 3/5. Nas leis ordinárias, maioria simples. Professora, e na lei complementar? Maioria absoluta, artigo 69. Sanção e veto. Existe sanção de emenda à Constituição? Não. Quem promulga são as mesas. Então, vamos lá. Não há participação do presidente da República e, claro, que nas leis ordinárias há o poder de sanção ou veto do presidente da República. Veto que deve ser expresso e que deve ser motivado com fundamento político ou jurídico. Promulgação, atestando a validade e encaminhando para a publicação. Quem realiza nas emendas? As mesas da Câmara e do Senado. Já nas leis ordinárias, cabe ao presidente da República inicialmente. Professora, por que inicialmente? Porque lembra que ele pode ficar despeitado porque o veto dele foi derrubado pelo Congresso Nacional, e aí o Congresso encaminha para que ele 48 horas promulgue, ele fala, não vou promulgar. Quem que vai fazer? O presidente do Senado, e caso o presidente não faça também em 48 horas, o vice-presidente do Senado. E por fim, e importantíssima regra, é possível apresentar na mesma sessão legislativa, que significa no mesmo ano, um projeto de emenda constitucional que tenha sido rejeitado? A resposta é não. E essa resposta ela é absoluta. Não tem jeito, não tem como. Nem por unanimidade, nem que todo mundo queira, nem que o Papa queira. Não pode. Agora, nas leis, essa irrepetibilidade, reapresentar no mesmo ano, ela é superável. Por quê? Porque se houver o requerimento de maioria absoluta dos membros da casa, aí sim haverá a possibilidade de
reapresentação do projeto. Essa regra vale para as leis, não para as emendas. E já vou me adiantar, essa regra da emenda também é a regra aplicável às medidas provisórias, ok? Cuidado, então, com essas questões específicas, fique atento, porque se você souber isso, eu tenho certeza que a probabilidade é enorme de você acertar a questão que venha a ser feita no seu concurso. Muito bem, dando continuidade à temática, vamos falar agora acerca da medida provisória na Constituição Federal. Muito bem, o que é a medida provisória? A medida provisória nada mais é do que um instrumento normativo dado ao presidente da República para que ele possa editar atos normativos, ou seja, criando direitos e deveres, sem que inicialmente haja a concordância do típico responsável para tanto, do Poder Legislativo. Tecnicamente, a MP ela é uma inversão de fases. Então, há uma inversão de fase, uma subversão da ordem das coisas, né? Que via de regra, a lei, que é o instrumento normativo ordinário, né, comum, ela tem toda uma tramitação, aí passa pelo presidente da República para depois viger. A medida provisória, ela é exatamente o oposto. Começa a viger e depois que submete à apreciação. Por isso, uma inversão de fases. Aí você fala, mas professora, por que é possível a existência de um instrumento normativo que viole a fase ordinária para a tramitação de leis? Muito bem. Lá no direito administrativo, a gente estuda que o administrador público ele só pode agir quando a lei assim autorizar. Por quê? Porque ele não está agindo em nome próprio. Eu sempre brinco que o administrador público, ele é um corpo que vai receber uma incorporação de um ente. Esse ente não é um espírito, esse ente é o Estado. Então, ele é um corpo que recebe um ente e quando está atuando ali o ente e não o corpo, a pessoa que é dona dele. Mais ou menos a la Ghost, do outro lado da vida. Lembram disso? O filme, né? Em que há uma incorporação ali do espírito do Patrick Swayze, e aí eles cantam a música, aquela toda coisa romântica, bonita, e todo mundo chora no filme. Então é mais ou menos isso que acontece quando o administrador público exerce as suas atribuições. Ele ali não é ele, é o Estado. Ele está como ente público. Então, ele, pessoa, não tem vontade nenhuma. Lembra do filme? Então, que eu retrato ali aquele momento romântico, o Patrick Swayze, a Whoopi e a Demi Moore. Quando a Whoopi está dançando ali com a Demi Moore, mas o Patrick está no corpo da Whoopi e ele dá um beijo na sua mulher, não é a Whoopi que está beijando a Demi Moore, não são duas mulheres se beijando, mas sim o casal que está no momento do ápice do filme se beijando. Ok? Então, é só o corpo servindo a um ente. Então, quando você passar no concurso, você vai ser um corpo que vai receber uma incorporação de um ente, né? E esse ente é o Estado. Por isso que desacatar servidor público é diferente de injuriar uma pessoa. Porque ali, quando você trata mal uma pessoa que está trabalhando, representando o Estado, você não está atacando a pessoa física, você está atacando o Estado, a figura pública. Muito bem, então nesse raciocínio, nessa ideia, o administrador público ele não tem vontade própria. Ele só serve, meu corpício serve a você, a gente pode usar. Então, se ele não tem vontade própria, de onde vem a vontade para que ele exerça os atos? Vem por meio da representação na lei. Então, a lei é o movel da atitude da administração pública. Sem que haja lei, o administrador não pode fazer absolutamente nada. Nada, nada. Ele está totalmente vinculado à lei. Então, agora vem para a realidade.
pega lá o presidente da República. O presidente da República, ele só pode agir se a lei autorizar. Aí o presidente fala assim, tá, eu não posso agir por minha convicção, com base nos meus ideais, porque aqui não sou eu só estou servindo a uma causa. Tá. E agora? Eu preciso agir. É uma questão urgente, é uma questão relevante. Teria lógica você dizer, não, mas encaminha um projeto de lei que aí o Congresso aprovando, né, você vai poder atuar. Gente, a aprovação de um projeto de lei pode levar anos, décadas e até séculos. Só para vocês terem uma ideia, o Código Civil, ele foi apresentado no Congresso na década de 70. Sabe quando que ele foi aprovado? Em 2002. Quase nada, né? Rapidinho, né? Foi bem rápida a tramitação. Então a gente sabe que é possível que um projeto se arraste por anos e anos no Congresso Nacional. Muito bem, são exatamente nessas situações, nessas circunstâncias excepcionalíssimas, em que o presidente precisa agir, ou a autoridade pública, que ele faça, às vezes, nas outras esferas, como governadores e prefeitos, caso haja autorização nos respectivos documentos, ele precisa agir. E ele precisa estar legitimado por um ato normativo para atuar, porque senão ele estaria atuando em nome próprio, e isso a gente não admite. É por isso que a Constituição autoriza, em situações urgentes ou de excepcional interesse público, que o chefe do Executivo edite uma norma que comece a valer desde já. Já edita, já começou a valer. E aí, depois, ele submete à apreciação do órgão competente. Por isso, uma subversão da ordem dos institutos. Então, em caso de relevância e urgência, o presidente da República ele pode editar medidas provisórias. Essa medida provisória, ela vai valer como se fosse uma lei. Não é lei, por quê? Porque, inicialmente, é uma única vontade do presidente da República que, não submetida ao parlamento, já está produzindo seus regulares efeitos. Mas o presidente deve submeter imediatamente a medida provisória ao Congresso Nacional. Ok? Acontece que a Constituição estabelece, por exemplo, no artigo 62, uma série de assuntos que não podem ser tratados por medida provisória. E é o seguinte, deixa eu tentar explicar uma coisa bem simples para vocês antes de trazer os outros temas. A medida provisória, ela é editada pelo presidente, ela vale como se fosse uma lei, por isso uma inversão de fases, e ela é submetida imediatamente ao Congresso. O Congresso vai ver se aprova ou se rejeita a medida provisória editada. Muito bem. A tramitação da medida provisória, ela segue o rito da lei ordinária. Então, se ela segue o mesmo rito, procedimento, lembra, os atos eles vão se estabelecer na prateleira hierárquica do Estado com base no rito que ele segue. Então, se a lei ordinária tem um rito X e a medida provisória segue o mesmo rito para a sua aprovação ou rejeição, o valor delas é idêntico. Muito bem. Já a lei complementar, ela tem um requisito mais formal. A aprovação da lei complementar é por maioria absoluta. Isso significa que todas as vezes que a Constituição exigir para uma temática lei complementar, não é possível edição de MP para o tema. Inclusive, existe até uma frase, parece uma frase bíblica para você memorizar o tema, que é a seguinte: onde a lei complementar versar, a medida provisória não irá disciplinar. De novo, onde a lei complementar versar, a medida provisória não irá disciplinar. Ou seja, como a lei ordinária é igual a MP, lei ordinária é diferente de lei complementar, MP não pode tratar de temas de lei complementar. Também não pode tratar de temas relativos à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Tudo que diga respeito a direitos civis e políticos.
Também não pode direito penal, processo penal e processo civil. Também não pode tratar de organização do Poder Judiciário, do Ministério Público e as garantias dos seus membros. Não pode ainda tratar de questões financeiras, plano plurianuais, lei de diretriz orçamentária, orçamentos e créditos adicionais e suplementares. Também não pode a lazélia que vise a detenção ou sequestro dos bens da poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Não pode, então, como eu já disse, com base numa questão lógica, quando a matéria exigir lei complementar. E, por fim, quando a matéria já esteja aprovada pelo Congresso e só dependa de sanção ou veto do presidente da República. Muito bem. Qual é o prazo de vigência das medidas provisórias? O prazo de vigência é de 60 dias. Pode ser prorrogado, não vai ser, pode ser prorrogado por uma única vez, por igual período. Então, o prazo máximo de uma MP são 120 dias. Muito bem, se 120 dias o Congresso não apreciou a medida provisória, ela perde a sua eficácia. Então, vamos lá. MP, ela tem validade por 60 dias. Ela pode ser prorrogada por mais 60 dias. É um único período. Não é mais possível aquela reedição incondicionada das medidas provisórias. Muito bem. Outra questão importante. O Congresso Nacional, se ele aprova a medida provisória com a mesma redação que ela está valendo, aí não há nenhuma dificuldade, a medida provisória simplesmente ela é convertida em lei. Agora, se a medida provisória for aprovada pelo Congresso, mas o Congresso altera o texto, faz alguma emenda, ela vira um projeto de lei. Portanto, ela terá que ir para sanção ou veto do presidente da República. Outra questão importante é que a medida provisória ela deve ser apreciada pelo Congresso até 45 dias da sua apresentação, sob pena de trancar a pauta da casa. O que significa o trancamento da pauta? Tudo que está correndo fica parado, fica sobrestado, até que o Congresso, ou a Casa especificamente, né, analise a questão. Muito bem. A apreciação das medidas provisórias corre inicialmente, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados, porque é a Casa do Povo, mais próxima do presidente da República. Muito bem, se o Congresso Nacional, ou Câmara ou Senado rejeitar a medida provisória então perde a sua eficácia. E as relações jurídicas que foram travadas no período de sua vigência devem ser disciplinadas por meio de um decreto legislativo. Okay? Se esse decreto não for editado, aí as relações jurídicas ficam regidas pela medida provisória naquele período em que ela vigeu ou valeu. Ok? Para finalizar, vamos falar agora da lei delegada. Lei delegada, ela perdeu importância no sistema jurídico brasileiro com o nascimento da medida provisória em 1988. Porque a MP, ela veio substituir o antigo decreto-lei, que atualmente ainda existem alguns em vigência, porque compatíveis com a Constituição, eles foram recepcionados, mas a partir de 5 de outubro de 88, não foi mais possível a sua aprovação. Então, tecnicamente, a MP vem a substituir o decreto-lei, mas é diferente, porque ele não era submetido ao legislativo e a medida provisória é submetida e tem um prazo restrito de vigência. A lei delegada é a lei editada pelo chefe do executivo. Aí você fala, nossa, que estranho, né, professora?
O executivo editando lei viola a própria ideia de separação dos poderes. Só que essa lei ela é delegada porque o próprio Congresso, ele permitiu, ele entregou, ele delegou a matéria. Falou assim, presidente, está aqui, ó, aqui a matéria, aqui estão os termos, pode fazer a lei para mim. Então, a delegação da matéria é dada pelo Congresso ao presidente da República quando este assim solicitar. Todavia, todos os temas que não podem ser tratados pelas medidas provisórias também não podem ser objeto de delegação ao presidente da República. Então, pensa só. Você acha que o presidente da República prefere? Olha só, o que você acha que o presidente da República prefere? Editar um ato que começa a valer e depois submeter ao Congresso, ou ficar lá, Congresso, delega essa matéria para mim editar no seu lugar? Então, é claro que, na prática, a lei delegada perdeu a sua importância prática quando da existência de um instrumento que é muito mais célere, muito mais interessante ao Executivo. Então, a delegação ela é solicitada pelo presidente da República ao Congresso Nacional, que o fará por meio de pensa o seguinte, eu já falei isso para a gente concluir. Deixa eu abrir um slide aqui. E aí a gente visualiza melhor a questão. Olha só. Eu disse a vocês que todas as vezes que uma matéria ela é submetida à apreciação do Congresso, ou seja, das duas casas, do Legislativo como um todo, e é só dele esta competência, o instrumento correto é o decreto legislativo para a deliberação sobre esse tema. Já quando a atribuição for de uma das casas, o instrumento é a resolução. Lembra disso? Muito bem. Acontece que o artigo 68, e é exatamente por isso que ele despenca em prova. Então, é assim, ó, atenção. O artigo 68, ele seria uma exceção ao que nós vimos. Sabe por quê? Porque, tecnicamente, inclusive, foi errada a eleição do instrumento normativo do 68. Por quê? Porque a delegação, para fins de edição da lei delegada, dada pelo Congresso ao presidente da República, a gente deveria ser por meio do quê? Decreto legislativo, não é? Porque quando é Congresso é decreto. Só que a Constituição no 68 fala que é por meio de resolução. Então, eles elegeram o ato normativo, que na verdade é privativo de uma só das casas. Mas como isso consta expressamente do artigo 68, isso aqui cai na prova. Então, cuidado, porque a resolução é um instrumento normativo apto para delegar a competência para o presidente da República editar a chamada lei delegada. Recomendo, então, que depois de assistir a nossa aula, você faça a leitura dos artigos 59 a 69 da Constituição. Obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.